Cada vez mais me convenço que é difícil existir um filme em stop motion que seja meia boca. Acho que essa técnica é tão trabalhosa que os artistas se recusam a fazer qualquer projeto que não tenha muita profundidade narrativa e artística. Eu poderia citar vários que cabem nessa descrição, mas hoje vamos falar de um bem recente, The House, que foi lançado esse ano, em 2022. Eu sou a Animaníaca, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos, preciso avisar que nesse vídeo vou comentar minhas interpretações sobre esse maravilhoso filme. Então, mesmo que eu vá dar um breve resumo de cada história antes de começar a falar sobre seus significados, vai ser bem legal se você também já tiver visto o filme, tanto para um melhor entendimento, quanto para compartilhar quais foram suas interpretações. Fica aí a dica! E se você é novo por aqui e acaba gostando do conteúdo, considere me dar essa ajudinha se inscrevendo aqui no canal e compartilhando com quem você acha que também vai gostar. Like e comentário também são muito bem-vindos. Desde já, muito obrigada! Agora sim, recado dado, vamos começar a tentar desvendar as mensagens presentes em The House. O filme é dividido em 3 histórias diferentes, mas que se passam na mesma casa e em tempos diferentes. Cada um começa com uma frase que contribui para entendermos o que vem por aí. Então vamos começar com a primeira história, que se inicia com a frase "E, de dentro, ouvia-se o tecer de uma mentira". Na história, um casal vive de uma forma humilde, mas aparentemente feliz, junto às suas 2 filhas. Mas a paz é abalada com a visita de parentes bem desagradáveis. A matriarca da família humilha o seu filho, dizendo que o chão é ilameado, a casa é pequena e até o fato dele ter 2 filhas é motivo para ela falar que cada um dos fracassos do homem a lembram de seu marido fraco. Com a pressão social vinda dos parentes, o homem começa a beber em fúria até encontrar com um suposto arquiteto famoso que, vejam só que conveniente, estava disposto a dar para ele, totalmente de graça, uma casa de luxo. Tudo o que eles precisariam fazer era assinar um contrato desistindo da velha casa e assumindo a moradia na nova. Claro que eles aceitam, então pegam as crianças e se mudam para sua nova mansão. De início, tudo parece perfeito, mas pela perspectiva das crianças, algo parece estar errado. Os pais aos poucos parecem perder completamente suas identidades, até chegarem ao ponto de literalmente fazerem parte da casa, sobrando apenas as crianças que conseguem sair daquele local nocivo. Pois bem, a partir daqui é interessante saber que a casa, em cada uma das histórias, provavelmente representa a mente da figura central da história. Aqui vemos uma obsessão pelo sucesso, que claro incluem bens materiais para ostentações, se transformarem nessa bela casa que do nada é ofertada de graça. Ela está em constante manutenção com aqueles homens bizarros pela casa, porque a mentira é assim. Ela está em constante manutenção na esperança de que a verdade não seja descoberta. Devido a todas as cobranças, Raymond, o pai da família, construiu esse mundo de mentiras onde ele tinha tudo o que a sociedade tanto cobrava, mas em troca ele foi perdendo tudo o que ele tinha de verdadeiro valor, suas filhas. Note que ao chegarem na casa, o acesso das crianças foi ficando cada vez mais difícil. Elas ficaram presas na parte de cima da casa porque removeram as escadas, passaram boa parte do tempo perdidas pela casa e inclusive encontram no porão sua antiga casa, mostrando que a nova casa nada mais era do que uma torre de mentiras e ilusões que os pais delas construíram ali. Raymond também mostra uma obsessão pela lareira, lugar onde ele acaba começando a queimar seus móveis antigos, ou seja, começa a destruir quem ele era de verdade até ser consumido por suas mentiras. Os adultos já não tinham mais como voltar atrás, mas as crianças conseguiam enxergar a situação com a estranheza que ela realmente tinha, porque ainda eram muito jovens para serem iludidas pelo desejo do consumismo. Por isso, enquanto os adultos se uniram à casa até o seu fim, as crianças conseguiram escapar ilesas. E se lembra da frase dessa história? E, de dentro, ouvia-se o tecer de uma mentira. Faz muito mais sentido agora, né? Então vamos passar para a segunda história, que começa com a frase "Perdida está a verdade que não pode ser conquistada". Na história, acompanhamos um rato que tem como uma casa o seu projeto de vida.
Ele pretende vendê-la depois de uma grande reforma que ele está prestes a acabar. Mas existe um problema. Algumas pragas começam a aparecer e ele improvisa como pode para lidar com elas até o dia da visitação, onde ele tentaria finalmente vender sua casa. No grande dia, ele tenta convencer a todos de que não poderia haver casa melhor, mas todos ao redor parecem desfocados, não prestam muita atenção e acabam indo embora. Todos, menos um casal muito estranho. Eles insistem em ficar e levam o rato ao desespero quando ele começa a perceber que eles de fato nunca vão sair dali. Mas quem são esses dois? Vou tentar explicar agora. Como eu disse antes, a casa representa a mente do personagem central de cada história. E aqui temos uma mente provavelmente muito doente. Se prestar atenção, na área da casa que seria exibida para os outros, é tudo muito bonito. Mas o filme sempre dá um jeito de evidenciar pequenas imperfeições. E o local onde o protagonista descansa sua mente é o lugar mais desleixado de todos. Isso porque a parte bonita da casa representa como ele quer ser visto socialmente. Alguém organizado e com total controle de sua vida. Algo que claramente ele não é. Enquanto a parte desorganizada e desleixada é justamente aquela que os outros não veriam na visitação. Essa visitação nada mais é do que uma tentativa de se encaixar socialmente, coisa que, como infelizmente sabemos, pode ser extremamente difícil para uma pessoa que sofra de algum transtorno mental, principalmente um que envolva a perda temporária de controle, como parece ser o caso dele. Indícios sobre essa perda do controle da realidade estão por todo lugar. Tipo quando ele acha que pediu comidas caras, mas quando recebe suas compras é tudo congelado barato. Provavelmente o que ele realmente podia pagar. Também a pessoa no telefone que ele conversa e nos faz pensar que é alguma ex, mas depois descobrimos que é seu dentista. Mas a principal representação de seus delírios são as pragas. Elas representam sua luta contra a doença. Cada vez que elas aparecem, mais nervoso ele fica. E aquele último casal, você provavelmente notou que seus formatos são bem parecidos com os das pragas, né? Eles representam a derrota do protagonista. Repetem várias vezes essa frase que começa a dar certa angústia. Estamos extremamente interessados na sua casa. Sim, eles estavam muito interessados na casa dele. Estavam muito interessados em tomar o controle e foi isso que fizeram. Ao não conseguir mais se livrar da presença dos dois em sua casa, ele apenas pode aceitar e finalmente se entregar aos seus delírios. O triste é saber que isso provavelmente só chegou a esse ponto porque, pelo que podemos ver, ele é uma pessoa solitária, sem ninguém para ajudar. Perdida está a verdade que não pode ser conquistada. Essa era a nossa frase para essa história. Nosso protagonista nunca teve a oportunidade de mostrar quem ele era verdadeiramente. Então, em sua solidão, sua verdade não conquistada se perdeu para sempre. E finalmente chegamos na nossa terceira e última história, que começa com a frase "ouça novamente e busque o sol". Na história, Rosa é dona de uma propriedade enorme que ela sonha em transformar numa grande pousada. Mas ela está presa com 2 inquilinos que nunca pagam com dinheiro. Inicialmente, dá muita dó. Pensamos que estão se aproveitando dela. Mas logo entendemos que ninguém ali tinha como pagar, porque uma inundação destruiu tudo, sobrando apenas a futura pousada. Mas Rosa insiste que nada ali funciona porque ela não recebe e que quer inquilinos melhores para realizar seu sonho. Mas a única alma viva nova que ela recebe é um viajante completamente desapegado das coisas do mundo e que tenta mostrar a ela uma nova perspectiva que ela, obviamente, não aceita nada bem. Aqui a casa provavelmente representa algum peso do passado que Rosa carrega. Ela não consegue aceitar a ideia de abandonar aquilo que tem, acha que pode consertar e culpa todos ao redor por não conseguir resolver algo que ela mesma é que precisa resolver. Com tudo caindo aos pedaços ao seu redor, ela só conseguiu manter por perto 2 pessoas que não queriam abandoná-la. Os 2 inquilinos, Jen e Elias. Em uma cena, Jen pergunta a Rosa por qual motivo ela não fala sobre a inundação. Então aqui dá para deduzir que a inundação representa as possíveis mudanças das quais ela tem muito medo de encarar. Com a chegada de Cosmos, o viajante, ela se irrita por ele sugerir que existem outros caminhos a seguir. Quando ele pega as tábuas do corredor e as usa para construir um barco para que Elias pudesse ir embora,
Ali ele estava mostrando que o lugar poderia ser usado de várias formas construtivas. Ela só precisava desapegar. Mas isso só a irritou ainda mais, e o desapego só veio quando ela finalmente encarou o que seria o seu futuro: a solidão. Por sorte, Cosmos já tinha notado que ela agiria no seu próprio tempo, e preparou algo que disse que só precisaria de um pouco de força corporal. Ou seja, o primeiro passo seria muito difícil, mas logo após isso, ela saberia exatamente o que fazer. Com os ajustes feitos por Cosmos, Rosa consegue retirar a pousada inteira do lugar e seguir seus amigos. Ela ainda carregava toda aquela bagagem emocional, mas a diferença é que, ao invés de escolher afundar com ela, Rosa escolheu seguir em frente com ela, apesar de tudo que já passou. Ouça novamente e busque o sol. Era a nossa frase da história. Muitas vezes precisamos carregar feridas e cargas que vão durar nossa vida inteira. Mas fazemos a diferença quando estamos dispostos a ouvir a ajuda do próximo e a sempre procurar o raio de sol em meio a tanta bagunça. E essas foram as minhas interpretações sobre o filme, pessoal. Mas e você aí? Pensaram o mesmo ou foi bem diferente? Esse é o filme perfeito para falarmos mais nos comentários, então fiquem à vontade, deixem aí suas interpretações. Particularmente, a coisa que mais fiquei encucada porque não consegui achar uma explicação foi a mudança dos animais. Tá, no primeiro podem ser humanos pelo consumismo. No segundo, um rato por simbolizar uma praga que, infelizmente, é como algumas pessoas veem quem tem alguma dificuldade. Mas e o terceiro? Alguém aí pode me ajudar com isso? E se ficou até aqui, gostou, mas ainda não está inscrito, me ajuda aí? Se inscreve e compartilha com quem você acha que também vai gostar. E se quiser saber quais animações vão passar por aqui e saber certinho quando um vídeo novo chegou, me segue lá no Instagram. Muito obrigada pela atenção até aqui. Por hoje é só, mas toda segunda eu volto para falar mais sobre animação, então até lá!